Cumprimento a todos vocês que me ouvem neste momento com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Esta que vos fala é Obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para fazermos a oração da noite. E a nossa oração de hoje é clamor pelo fortalecimento espiritual. E vamos estar aqui na reflexão da palavra do livro de Atos dos Apóstolos. Como vocês têm aí nos acompanhado, nós estamos realizando toda a quarta-feira a reflexão de Atos dos Apóstolos. Inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo as reflexões anteriores. Se alguém que ainda não ouviu e quiser ouvir, fiquem à vontade. E vou deixar também no final deste vídeo a última que nós apresentamos, juntamente com a campanha que nós estamos apresentando todas as noites, no final do vídeo, na grade. Amém? E nós, enquanto não estamos em campanha, nós vamos fazer aqui na oração da noite. Somente quando estivermos em campanha que a gente tem que fazer na madrugada para não ter interferência nas campanhas. Então, vamos agora ouvir o que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. E eu vou ler do versículo 1 ao versículo 11. O título é Ananias e Safira. Versículo 1. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Versículo 3. Então, disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Versículo 4. Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Versículo 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Versículo 6. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Versículo 9. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Versículo 10. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja.
e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Aleluia! Vocês entenderam aí a mensagem, queridos? Quem não entendeu, vai entender agora, porque eu vou deixar mais claro para vocês. Foi o seguinte: o homem e a sua esposa venderam terrenos e foram depositar nos pés dos apóstolos. Assim como os cristãos vendiam suas terras e depositavam todo o valor aos pés dos apóstolos, Ananias quis se aparecer, dizendo que estava fazendo a mesma coisa. Acontece que ele guardou parte, ele vendeu o terreno, guardou uma parte para si e chegou diante dos apóstolos com a outra parte. E aí surge uma pergunta. Quando ele entregou a outra parte para os apóstolos, dizendo que tinha vendido o terreno por aquele valor, Pedro reagiu na mesma hora. E com a atitude de Pedro, a reação de Pedro contra a postura dele, ele morreu. Aí é onde surge a pergunta: poxa vida, se o homem estava fazendo era um benefício em dar uma quantia boa do terreno dele que ele vendeu, não foi nem um dízimo, foi uma boa parte, e ainda morreu porque ele foi fazer um benefício? Não, queridos, ele não morreu porque ele entregou uma parte do terreno, não morreu porque foi tentar fazer o bem, não morreu por essa causa. Ele morreu porque mentiu. Observa que Pedro disse bem claro que quando ele chegou lá para entregar essa parte do valor para os apóstolos, primeiro ele combinou com a mulher. Ele combinou de fazer isso, de entregar tal parte, se alguém perguntasse ela qual foi o valor que ele tinha vendido o terreno, que era para ela confirmar aquilo que ele falasse. Então ele já disse para ela tudo o que ele iria falar, para ela também falar a mesma coisa. Eles combinaram. E quando chegaram diante dos apóstolos, chegaram lá o quê? Mentindo. Chegou com uma parte do terreno, dizendo que tinha vendido o terreno todo por aquele valor. Aí é onde está a situação. Pedro falou bem claro para ele: o terreno era teu. Uma vez que tu vendesse, o dinheiro também era teu. Então tu não tinha necessidade de deixar Satanás entrar no teu coração, porque você não mentiu para homem, você mentiu foi para o Espírito de Deus. Queridos, o erro de Ananias estava em ter mentido. Ele não era obrigado a vender o terreno dele e dar o dinheiro para os apóstolos, não. O terreno era dele, o dinheiro também. Os apóstolos não estavam ali obrigando ninguém a compartilhar aquilo que tinha para dar para eles. Eles não estavam obrigando ninguém. Todo mundo fazia aquilo voluntariamente, espontaneamente, com prazer, como nós vimos na reflexão anterior que Barnabé, ele fez isso. Ele pegou e vendeu o terreno dele e depositou o dinheiro nos pés dos apóstolos, mas foi o dinheiro todo, ele não mentiu. Ananias não tinha necessidade disso. Ou ele entregava todo, ou ele ficava com tudo, ou ele chegasse lá e falasse a verdade. Olha, eu vendi o terreno por tanto, então eu estou trazendo aqui a parte do terreno. Pelo menos fizesse isso. O problema estava em mentir, tentando enganar a Deus. E na mesma hora, quando disse que ele aspirou, morreu. Daí a pouco chegou a mulher. E quando a mulher dele chegou, Pedro perguntou a mesma coisa para ela. O que Pedro falou para ela? Olha só, dize-me, vendestes portanto aquela terra, ou seja, por um valor tal? E ela disse que vendeu por aquele mesmo valor. Aí Pedro falou: porque tentou enganar a Deus, o Espírito do Senhor,
Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido. E ainda disse mais: agora eles vão sepultar é você também, porque mentiu igual ele. Então, naquela mesma hora, ela também morreu e eles foram sepultar. Queridos, as coisas de Deus é granfino. Muitas vezes a gente engana o homem, consegue enganar o homem, mas pensa que está enganando a Deus também. Não, a Deus nós não enganamos. Existem pessoas que recebem uma quantidade de valor, até mesmo em vendas de propriedades ou em pagamento, salário é grande, e vai entregar o dízimo, o Senhor fica com dó de entregar os 10%. Aí entrega só uma parte desse 10%. As coisas de Deus, queridos, é sagrada. Exemplo do dízimo, eu vou falar novamente do dízimo. Vocês sabem o que quer dizer dízimo? 10%. Então, quem recebe uma quantia de uma venda, imagina que você conseguiu um dinheiro de uma venda de uma propriedade, ou o dinheiro de uma causa na justiça ganha, alguma coisa assim, e disser, eu vou entregar o dízimo na casa do Senhor. Queridos, se você for entregar o dízimo, você pode abrir a boca, você pode falar no seu pensamento e você vai cumprir, mas é 10% daquele valor. Porque se você não entregar o valor todo, se não for 10%, for uma parte só, menor do que 10%, então já não é o dízimo. Porque dízimo não é 8%, não é 5%, não é 2%, é 10%. Vocês estão entendendo aí a mensagem? Pois é. E tem gente que leva apenas um percentual diferente, menor do que 10%, dizendo que está entregando o dízimo. A Deus não se engana, queridos. Temos que vigiar muito nisso. Pedro, ele não matou Ananias e nem Safira. Foi Deus que matou, mas foi Pedro que estava ali na frente. Foi Pedro que repreendeu os dois. E nisso que Pedro repreendeu, eles morreram. Mas era porque Deus estava ali ensinando a todos, dando uma lição a todos, que para ele a coisa é diferente. Tem que ser sagrado. Tudo aquilo que nós prometemos a Deus, nós temos que ser fiel em cumprirmos. Não, muitas pessoas, amados, eu já vi casos semelhantes. Pessoas prometem a Deus, Senhor, se eu ganhar esta causa na justiça, eu vou entregar o dízimo. Aí ganha a causa, é uma fortuna. Imagina que a causa na justiça que ele ganhou, digamos que seja de 200 mil reais. Aí ele vai e entrega 10 mil para a igreja, acha que está entregando dinheiraço. Não está entregando o dízimo, não. Porque o dízimo de 200 mil reais é 20 mil reais. Então a pessoa tem que ser justa naquilo que faz diante de Deus. Porque a Bíblia deixa bem claro que é melhor não votar, não fazer voto, do que fazer voto e não cumprir. Vocês estão entendendo? Então, amados, naquela época, os cristãos viviam em paz e harmonia, em acordo. O que eles tinham, eles davam, era com sinceridade da alma. Porque se eles tentassem mentir ali, acontecia a mesma coisa que aconteceu com Ananias e Safiras. E hoje, como Deus fica feliz, alegre, satisfeito com aqueles que agem com fidelidade diante do Senhor. Você pode não prometer nada para o seu pastor, para o seu bispo, mas o seu compromisso é com Deus. E é por isso que nós devemos manter a nossa palavra na nossa fidelidade. Amém? Vamos agora clamar ao Senhor. Pai, neste momento, Senhor, eu levanto a Ti este clamor a favor de cada um destes Teus filhos que estão me ouvindo. Porque cada um, Senhor, cada um dos Teus filhos, Pai, estão precisando
do fortalecimento espiritual na sua vida. Estão precisando de orientação, estão precisando de renovo espiritual, estão precisando de se encherem mais e mais da tua presença, Senhor, inclusive a minha pessoa. Nós precisamos de ti porque nós dependemos de ti para tudo. Então eu te peço, Senhor, que tu venha com o poder do teu Espírito Santo, para que seja derramado sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Derrama sobre nós da tua unção, Pai. Dai-nos a tua direção, dai-nos o entendimento. Age em nós, Senhor. Pai, dai-nos também a fidelidade, Senhor, para que sejamos fiéis a ti. Em tudo aquilo que nós prometemos a ti, tu venha nos dar a orientação para cumprirmos, Senhor. Porque muitas vezes nós dizemos que vamos te oferecer alguma coisa e às vezes passa até pelo nosso esquecimento. E eu sei que tu te entristece com isso, Senhor. Então dai-nos sabedoria para sabermos, Senhor, falarmos contigo, para sabermos apresentar a ti, Senhor, algum voto, algum compromisso, para que não façamos sacrifício de tolo e nem sejamos infiéis no voto que fazemos a ti, porque nós sabemos que tu és fiel com o teu povo, tu és fiel com aquele que é fiel a ti, Senhor. E eu te peço, Pai, venha nos animar, venha nos encorajar, venha nos dar inspiração divina, que possamos atender a tua palavra, que possamos ouvir a voz do teu Espírito Santo, que possamos nos alegrar na tua presença, Senhor, que possamos nos avivar cada vez mais e estarmos sempre cheios do teu Espírito, meu Deus. Venha nos dar, Senhor, entendimento. Venha nos dar sabedoria para sabermos lidarmos com certas situações. Senhor, muitas vezes nós queremos dedicar tempos a ti, nós sentimos esse desejo, às vezes nós até prometemos a ti de oferecermos algo, jejum, voto, propósito, sacrifício, e às vezes nós não somos capazes, não conseguimos cumprir, Senhor. Então eu te peço que tu venha nos dar a força que precisamos, venha nos animar, venha nos encorajar e venha nos dar sabedoria e instruções divinas para que tudo aquilo que nós prometermos a ti, tudo aquilo que nós propormos no nosso coração de fazermos para ti, que nós sejamos fiéis e cumpridores, Senhor. Cumpridores dos nossos votos, cumpridores de tudo aquilo que te prometemos, Senhor. Eu te peço, Pai, olha para a vida desta pessoa que está me ouvindo e que tem um desejo tão grande, Senhor, de te servir, de se dedicar mais a ti, de tirar mais tempo para te servir, Pai. Eu te peço que tu venha orientar, que tu venha derramar do teu Espírito Santo e venha usar, meu Deus, com poder e autoridade, na unção do teu Espírito Santo, com todo o fervor do teu Espírito, Senhor, para que ela venha ser um instrumento de bênção, não somente na sua casa, na sua particularidade, mas seja instrumento de bênção por onde andar. É o que eu te peço, meu Deus, para a honra, a glória e louvor do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia! Oh, glória, queridos! Que a bênção do Senhor seja derramada sobre sua vida e sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz. Graças a Deus.